Vamos a mais um vídeo detalhado de Pinga Fogo com Jorge Larra. Existe algo que muitas vezes ignoramos no dia a dia. Enquanto seguimos nossa rotina, tomamos decisões, cultivamos sentimentos e enfrentamos desafios, existe um universo espiritual acontecendo ao nosso redor. Um universo invisível, silencioso, mas profundamente conectado com aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. No vídeo de hoje, um apanhado do Pinga Fogo com Jorge Larra, somos convidados a mergulhar em reflexões que tocam exatamente nesse ponto. A relação entre o mundo espiritual e as escolhas que fazemos na vida. Muitas vezes acreditamos que estamos completamente sozinhos nas nossas batalhas. Que nossos pensamentos nascem apenas dentro da nossa mente e que nossas emoções são apenas resultado das circunstâncias da vida. Mas será mesmo assim? Ou será que existe uma influência espiritual acontecendo o tempo todo, guiando, inspirando ou até testando as nossas decisões? Então fica comigo até o final desse vídeo. E se esse tipo de reflexão espiritual faz sentido para você, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que também busca entender melhor os bastidores da vida espiritual. Vamos lá, eu vou começar trazendo algo que foi colocado na nossa última live sobre o espectro autista, né? Então, a dúvida, e até de algumas pessoas dentro do próprio movimento espírita, pessoas que não têm tanto conhecimento assim da questão das reencarnações, e a dúvida é o seguinte: por que tem crescido o índice de pessoas autistas, na verdade? Então, esse é um fator que às vezes deixa as pessoas um pouco assim preocupadas. Por que tantas coisas acontecem? Eu vou focar só nessa questão do autismo em si. E o autista, a gente percebe que tem uma certa sensibilidade, você abordou muito bem no nosso encontro último, que são vários níveis, né, de autismo, então isso ficou bastante claro. Mas por que cresce mais ainda esse número? Será que é para chamar a atenção da humanidade? Será que é para desenvolver outras possibilidades? Será que é para desenvolver outras tecnologias, para nós aprendermos com essas pessoas? Temos muito a aprender com essas pessoas, Elahá? Olha, vamos primeiro para a questão do porquê que o número tem crescido. Nós não encontramos na doutrina espírita uma resposta direta para isso. Mas uma resposta indireta que a gente obtém, não só para esse caso, mas para diversos outros dramas que a gente hoje vive na nossa sociedade, deve-se ao processo de aprimoramento da assistência médica. Há décadas atrás, as pessoas diziam assim: minha avó ficou gagá. Ela ficou gagá. Mas ninguém sabia dizer. Hoje as pessoas fazem estudos para saber se é um problema de Alzheimer, se é um problema de um AVC, se ela teve uma questão de uma esclerose, o que está acontecendo? Então, ocorre um aprimoramento no diagnóstico. E antigamente a gente não percebia isso. Para você ter uma ideia, em 1967, no Brasil, apenas 52% das crianças em idade escolar frequentavam a escola. Eu vou repetir o número. Em 1967, no Brasil, apenas 52% do alunado frequentava a escola. Quase metade das crianças não estavam em sala de aula. Quem eram eles? Os excluídos de todas as espécies, seja pela pobreza, por alguma deficiência física, por algum transtorno emocional, por algum tipo de drama que pudesse ter, por dificuldades que a família tivesse. Então, muitas crianças acabavam não tendo acesso à instrução. Então, a gente nem percebia quem tinha determinadas necessidades especiais. Hoje, com o advento dessa legislação que oferece a educação como direito, nós estamos tendo progressivamente taxas cada vez mais elevadas de inserção das crianças dentro do ambiente escolar.
Então, começa a aparecer determinadas condutas, TDAH, problemas de ansiedade, crianças com transtorno de comportamento, crianças envolvidas no espectro autista. Então, você tem uma série de dinâmicas que antes não eram percebidas, as crianças estavam alijadas do processo educacional e, consequentemente, não havia um tratamento mais técnico para a questão. Essa é uma justificativa. E eu ouvi outro dia um comentário, que eu não vi escrito, mas eu vi um comentário, que talvez a alimentação nossa possa estar favorecendo também para o advento desse tipo de fenômeno. Essa questão que você falou do alimento, também, eu já ouvi falar sobre isso também, porque é algo que, de alguma forma esteja aí provocando mudanças no sistema, na própria genética das pessoas. E eu vi agora, até André Trigueiro falando, né, sobre a questão do plástico, né, ou dos plásticos que nós estamos ingerindo, né, micropartículas de plástico. Infelizmente, nós estamos caminhando para isso, né, ingerir plástico que só foi identificado através de equipamentos bem, né, bem computadorizados, avançados, e é uma forma da gente poder também estar assim, o que é que eu quero para o futuro? Qual é o mundo que eu quero deixar para o futuro? Sendo que nós iremos voltar para cá também, né? Iremos voltar outras vezes. Eu mesmo quero voltar outra vez para a Terra, né? Eu não quero sair daqui nesse pacote, né, de transição. Então eu quero retornar para cá novamente, certo? Aí, deixa eu... Nós temos uma pergunta aqui no chat, deixa eu logo esquentar aqui. Suzy está dizendo, é sempre uma grande honra receber nosso querido amigo Jorge Elahá, né? E Marcondes, que foi um dos primeiros aqui também, né, de Paulista, Pernambuco. Então, fortíssimo abraço aí, viu, Marcondes, né? Sinta-se abraçado aqui pelo pessoal da Bahia, pelo pessoal da Web TV Espiritize. Então, Durval, que o Elahá já se adiantou aí, então... Sintam-se todos abraçados. Verônica, que sempre está conosco aí, sempre fazendo perguntas inteligentes, perguntas apropriadas. Então, mas Suzy Santos, ela faz uma pergunta. E ela diz o seguinte: trabalho em escola e realmente percebo o aumento significativo de crianças que apresentam TEA. Sinto algumas famílias desoladas ao receberem o diagnóstico. Reticências. Como auxiliar essas famílias? TEA é transtorno do espectro autista. É uma sigla que tem sido utilizada recentemente para representar todo o conjunto de pessoas que estão envolvidas desde as modalidades mais severas até as modalidades mais brandas, porque elas possuem comportamentos e níveis de aprendizado totalmente diferentes. Por isso que se comenta muito essa questão por esse lado. Mas o que fazer para ajudar? Uma coisa muito importante é nós abraçarmos a família real que nós possuímos. Todos nós que somos espíritos que vivemos no mundo de provas e expiações, não encarnamos na Terra para viver apenas sonhos felizes. Nós viemos para enfrentar também experiências que dizem respeito à nossa própria história, às nossas próprias feridas. Por essa razão, então, a gente precisa aceitar o corpo real que nós temos, a família real que nós possuímos, o companheiro, os filhos, o trabalho real. Porque se nós ficarmos idealizando uma perfeição que não existe, nós poderemos entrar num processo de frustração muito grande e, por conta disso, acabar desistindo dos desafios que a vida possui. Se você não estivesse numa escola, estivesse numa casa espírita, Suzy,
eu lhe diria que a forma de ajudar seria informando da reencarnação, da imortalidade, da responsabilidade da paternidade, que essa é uma experiência que não será para todo sempre, que a gente vai viver para sempre. E esse é o desafio desta encarnação, que precisa ser trabalhado para que a gente consiga avançar, minimizando os impactos disso com a perspectiva da imortalidade. Mas eu lhe diria isso se fosse numa casa espírita, não é, você está perguntando na escola. A escola, por ser um espaço laico, não vai dar para você trabalhar essas questões. Não dá. Então, nós temos que tentar ajudar as famílias dentro da perspectiva que a gente tem no sentido ético, no sentido moral, sem ultrapassarmos aquilo que seja correto de se aplicar no ambiente escolar. Então, diante da perspectiva de crianças que apresentem essa sintomatologia do espectro autista, eu sugiro que você, junto com a orientação educacional, procurem o material que existe mostrando dos progressos que são possíveis de serem obtidos nas crianças que são acometidas do transtorno autista. Existe muita gente que faz progressos incríveis. E esses são os nossos filhos reais. Filhos usam drogas. Filhos resvalam para o crime. Filhos se tornam agressivos. Filhos podem ser narcisistas. Filhos nascem com síndromes. E filhos nascem com transtornos do espectro autista também. Nessa grande variedade do espectro autista, nós não podemos desconsiderar aqueles que são do chamado autismo brando, a chamada síndrome de Asperger, que são meninos maravilhosos, extremamente obedientes, super disciplinados, adultos de tudo, aprendem com uma facilidade incrível, têm dificuldade de se socializar, mas são gênios. Então, quando a gente recebe uma notícia de que, de repente, sinais, traços autistas a gente possui dentro de casa, isso não determina que a criança não vai aprender, que ela não vai conseguir render. Pode ser que a criança que nós tenhamos em casa tenha dificuldades, mas são incríveis os progressos que se consegue obter a partir do envolvimento que se pode fazer na tentativa de aceitar o filho real que possuímos e entregar-se nesse movimento que você pode fazer de tirá-lo da condição que ele está para uma outra. Ensiná-los a se alfabetizarem, ensiná-los a serem úteis em casa. Meu filho, me ajuda. Você vai ter, de repente, um filho que, de repente, pode não ser independente. Se for síndrome de Asperger, ele vai ser independente. Vai fazer mestrado, doutorado, vai ter uma vida bem focada na vida dele, vai gostar de laboratório, dessas coisas mais, sem muito contato com muita gente, pode ser que não case, mas ele vai ser uma pessoa destacada. Mas eu posso ter outros que, de repente, não serão independentes. Podem ser dependentes economicamente, mas podem ser grandes companhias. A gente pode precisar. Então, ele vai trabalhar conosco no nosso espaço de convivência, sem que ele consiga alçar voos para ser uma criança independente, ou um filho independente, mas, a partir dos esforços que se faz, podemos fazer muitos progressos com eles. Isso não deve ser motivo de lamentação, quando nós temos tantas histórias do mundo, de mães amarguradas, em virtude de perspectivas que são bem mais dolorosas. E a gente vai ver que, para cada um de nós, uma cota de esforços distintos. A nossa cota pode ser essa. Ter um filho que tenha essa característica. Que depois que a gente acomodar dentro de nós essa realidade, a gente consegue enxergar o que a gente pode fazer, os progressos que a gente pode realizar nas crianças portadoras dessa característica e que podem fazer avanços incríveis a partir do debruçar do nosso amor sobre suas vidas.
Maravilha essas orientações, viu, Elahá? De grande importância para nós. E você estava falando aí, eu meditando aqui na pergunta de Suzy também, e semana passada, mais precisamente na quinta-feira, como eu sou professor, né, estava em sala de aula, e uma aluna, uma jovem, né, uma jovem se dirigiu na mesa, né, a mesa que eu estava, na minha frente, e parou. Simplesmente parou e ficou me olhando, e eu senti nos olhos dela que ela queria uma espécie de ajuda. E não foi outra, viu? Era realmente, estava precisando de ajuda. E aí eu fui perguntando algumas coisas, digo, tá bem, tá melhor, ela já tinha relatado que estava passando por problemas, então eu digo, tá melhor, mais ou menos. Aí começou a chorar, e aí ela disse que é um outro problema que enfrenta a humanidade, que é a crise de ansiedade, que pode avançar para outros transtornos, né, e várias outras crises que vão se desenvolvendo se a pessoa não cuidar ou não conter isso de alguma forma. E eu caí nessa mesma questão que você falou aí para a Suzy. Eu sou espírita. Aí eu perguntei, você tem religião, minha filha? Ela disse, tenho. Eu digo, qual? Ela disse, era de uma linha evangélica, né? Eu digo, meu Deus, e agora? Para eu conversar com essa menina, tentar orientar, sem tocar no aquilo que você falou, né? Obedecendo o Estado laico, ainda mais dentro da escola. E tentei fazer isso, né, de forma muito coerente, sem afrontar a crença dela. Então, conversei. Sei que no final, talvez tenha dado certo, porque ela disse que no final estava melhor, né? Digo, olha, vamos conversar mais vezes, vamos ficar conversando mais vezes. Mas é isso mesmo, né, Elahá? Porque a gente citou aí a questão do espectro autista, mas a gente percebe também tantos outros jovens com depressão, crises de ansiedades constantemente, e você pergunta a eles qual é a raiz do problema, e eles não sabem responder. E aí eu vou perguntar para você isso, Elahá. Ela não soube responder, mas você sabe responder. Qual a raiz do problema? Olha, a raiz do problema são dois. E tem um que passa pelos dois, tá bom? Então, uma das raízes, o passado. De repente são espíritos que trazem conflitos muito grandes. Imagina que nós somos almas, assim, muito complicadas. Nós já vivemos guerras, violências. Olha a história do Brasil e vê quanta violência teve aqui. Nós não passamos indênios de todas essas perturbações. Então é muito provável que a gente tenha algumas questões em aberto, tenhamos, por isso, medos, tenhamos incertezas. Imagina uma pessoa que morreu num campo de batalha. Como é que ela está? O que aconteceu com ela? Então, nós temos pessoas que vivem traumas muito profundos de outras existências. E quando chegam nessas, ela diz, eu não sei por que é, mas eu sei que eu tenho medo, eu sei que eu tenho ansiedade, eu sei que eu não consigo me adaptar onde eu vivo. São problemas do ontem que atravessaram para o hoje. Segunda causa, não está no passado, está no presente. Não foi a encarnação anterior que foi o gatilho. O gatilho está nesta existência. Qual é o gatilho? Medo de crescer. Medo da vida adulta. Você acha que é fácil você dizer para uma menina de 14 anos que ela vai ter que ser adulta e que ela vai ter que tomar conta da vida dela, que ela vai ter que ser responsável por ela quando ela não quer? O mundo adulto é muito hostil, muito exigente. Quando o meu pai
que tem 92 anos, decidiu nos anos 40 sair da casa do pai dele, a condição social que o meu pai foi viver era muito parecida com a situação do meu avô. Meu avô morava numa casa de madeira, coberta de palha, com um banheiro do lado de fora, não tinha nenhum eletrodoméstico, nem luz elétrica, tinha só lamparina. Meu pai saiu com a pobreza que ele tinha para ser pobre que nem o pai dele na casa dele. Quando veio a minha geração, a casa de meu pai já era uma casa de tijolos, a gente já tinha luz elétrica. Então, para sair da casa de meu pai para fazer uma outra casa, o que é que eu precisava ter? Precisava ter uma casa de alvenaria, uma casa de telha. Eu precisava fazer um financiamento no BNH para ter uma casa. E hoje, para sair de casa, o que é que o jovem tem que ter? Ele tem que ter carro, ele tem que ter internet, ele tem que ter micro-ondas, geladeira, ar-condicionado. Senão ele vai viver de uma vida muito difícil. E ninguém constrói esse patrimônio aos 20 anos de idade. Então, empurrar alguém do ninho é uma tarefa muito difícil, porque as pessoas não têm estrutura para me manter. Eu não quero ser adulto. A vida de adulto me apavora. Eu quero ficar onde eu estou, que é confortável. E aí nós estamos vivendo um período da chamada geração canguru, em que você já está adulto, mas está dentro da bolsa e não quer pular fora para viver. Está muito confortável aonde eu estou. E nós estamos vivendo isso de maneira muito frequente na sociedade, que gera níveis de ansiedade e níveis de depressão. O medo da vida adulta. O medo da vida adulta. Vou falar de um terceiro que eu não falei, mas eu vou citar, terceiro, que é quando a causa não é difusa. Por que causa não difusa? É quando a pessoa sabe por que ela é depressiva. Ela sabe por que ela tem conflito. Porque ela tem uma relação abusiva dentro do lar. Ela tem um pai ou um padrasto abusivo. Ela tem uma mãe extremamente agressiva, violenta, despótica, narcisista, que gera uma relação extremamente tóxica na relação com ela. Ela tem um irmão extremamente violento, agressivo, abusivo. Então, a pessoa ela tem uma clara identificação dos gatilhos do seu processo. Então, você tem os fenômenos da causa não conhecida, ou seja, a causa difusa, que pode ser do passado ou o medo de crescer do hoje, ou pode ser uma causa conhecida, um gatilho que eu consigo identificar que provoca a minha depressão, a minha ansiedade, o meu desejo de desistir da vida, a minha motivação para a automutilação, coisa do gênero. Mas, como eu disse, tinha uma por baixo que atravessa todas. Sabe por quê? Porque a humanidade sempre teve gente conflituada, reencarnando, com conflitos do passado, reencarnando no presente. A humanidade sempre teve famílias problemáticas. A humanidade sempre teve pessoas que tiveram medo de enfrentar a vida adulta. O que mudou? O que mudou pode ser até piegas o que eu vou dizer, mas o que mudou é a falta de Deus na vida das pessoas. Nas gerações anteriores, a fé, com todos os defeitos que ela tinha, ela fortalecia as pessoas diante da prova. Hoje, a juventude não tem mais esse forro. Ninguém mais tem certeza de que Deus nos cuida. Ninguém tem mais... Ninguém, eu estou falando, estou generalizando, né? É muito frequente a gente não ter pessoas que não acreditam mais de que Deus possa estar cuidando das suas vidas. O resultado disso é um exército de infelizes. É um exército de pessoas apavoradas, com medo, pessoas ansiosas. E como não tem mais Deus, como não existe mais um Senhor, não existe mais lei, não existe mais regra. Então eu posso viver uma vida promíscua, eu posso me entregar a todos os excessos, porque não há ninguém para me dizer se aquilo é certo ou errado. Então você observa uma quantidade imensa de jovens resvalando pela
pela loucura da promiscuidade, da drogadição, da rebeldia sem causa. Por quê? Porque não encontram mais uma referência moral para as suas próprias vidas. Então, elas são movidas por um único pensamento. O pensamento é, por que não? Por que não? Vou fazer, por que não? Então, é essa postura de agressividade que acaba produzindo em nós muitas das dores que a nossa humanidade hoje vive. Eu ia indagar sobre isso, mas deixa eu fazer uma pergunta da Seridó lá do Rio Grande do Norte, viu? Leci Costa diz, boa noite, gratidão, que Deus abençoe sempre vocês. Amigo, o perispírito também pode contrair certas viroses e bactérias? Gostaria de saber. No livro Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 3. Vai de um lado ao outro do planeta, né? A pergunta. Mas é o pinga-fogo, então. É assim mesmo, é assim mesmo. Olha, as bactérias, os vírus e os fungos, que são os chamados germens, eles pertencem ao mundo físico. O perispírito não pertence ao mundo físico. Ele é uma estrutura fluídica, então ele não está sujeito a vírus, bactérias, nem fungos. Ok? Então, você não tem essa característica no perispírito. Mas é importante observar um aspecto. Não existe, na verdade, vírus no sentido como a gente conhece, mas existem energias espirituais que são criadas pela mente humana, e esses concentrados de energia perturbadora, eles podem atingir o perispírito e se alojar nas estruturas perispiríticas que nós possuímos. Então, essas estruturas que a gente tem, que constitui o nosso perispírito, pode agasalhar em si essas energias densificadas negativas. Não é vírus como a gente pensa, não é o bacilo de Koch, mas uma energia malsã pode se acumular no meu perispírito, na porção que responde pelo pulmão. Seja porque eu mesmo me bombardeio com pensamentos de autopunição. Eu fumei, e aí eu me provoco alterações, manchas no perispírito que vão mostrar um perispírito doente, mas não tem nada a ver com bacilo de Koch. Pode ser um processo de culpa do tipo, eu feri, enfiei a faca no pulmão dele, e aí eu fico com uma lesão no meu pulmão, como um processo de culpa reflexo em mim. Pode ser alguém que, por um mecanismo de hipnose, me bombardeou hipnoticamente e criou uma lesão. Mas veja que não são genes, são germes da Terra. Isso aqui é uma bactéria, esse é um bacilo de Koch. Não, não é. Mas são concentrados de energia que se agasalham, que se conectam no perispírito. Quando o indivíduo vai reencarnar, essas concentrações de energia, elas acabam se transferindo na direção do corpo, podendo gerar tanto pulmões doentes, como pulmões frágeis, ou seja, predispostos a uma enfermidade com grande facilidade. Então, respondendo aí a sua pergunta, os germens, como nós assim entendemos, não alcançam as estruturas perispiríticas, mas o perispírito é capaz de absorver energias perturbadoras e transferi-las para o corpo físico, seja na embriogênese, ou seja, no período de formação do ventre de nossa mãe, quando o nosso corpo foi gerado, seja quando adultos. Hoje, já adultos, eu posso sofrer um processo de perturbação em que o meu pensamento vai atingindo o meu corpo físico e produzindo lesões. Quem olha o perispírito vai dizer que ele tem uma lesão na altura do coração. Aí vai ser, meu Deus, será que essa lesão é alguma bactéria que está no coração dele? Não é uma bactéria. São energias densificadas que
com o tempo, tendem a se transferir para o corpo físico, alterando as condições de saúde do corpo e acelerando o processo de adoecimento. Sugestão para a leitura, já que você estava lendo o capítulo 3º da segunda parte do Evolução em Dois Mundos, eu sugiro que você leia a obra O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, aonde ele trata sobre esse processo reencarnatório e todo esse grande mecanismo de transferência das energias do mundo espiritual na direção do mundo corporal e as chamadas predisposições mórbidas, que são as condições tais que o espírito nasce saudável, mas com gatilhos de adoecimento no perispírito que podem ser detonados se o planejamento que foi acertado não for cumprido do lado de cá. Muito bem, muito bem. Essa questão do perispírito, ela gera muita dúvida, o pessoal traz muitas dúvidas. Eu lembro que eu fiz uma live aqui com ela, foi um bombardeio, quase metade da live foi sobre perispírito, de tanta dúvida que o pessoal tinha sobre essa questão de perispírito tem órgãos, perispírito não tem órgão, perispírito tem memória, guarda a informação, não guarda. Então, vai gerar muita questão aí, né? Então, mas é bom a gente estar sempre abordando essas questões, porque faz parte da curiosidade do ser humano, do próprio espírito, o ato, sim, de conhecer, ou de querer conhecer, né? Agora, deixa eu voltar àquela questão que você colocou anteriormente, sobre o distanciamento do ser humano de Deus. A pergunta é muito ligeira. Se o ser humano está se distanciando de Deus, e a gente percebe isso sim acontecendo de alguma forma, enquanto outros estão numa resistência muito grande de se aproximar de Deus, num esforço muito grande, mas esse número se encontra ali um pouco meio reduzido. A pergunta é, será que nós, naquela figura imagética, né, alegórica, vamos dizer assim, de Sodoma e Gomorra, será que nós enfrentaremos uma Sodoma e Gomorra? Será que teremos esse acontecimento? Explica para nós aí, tirando aquela visão, né, de Deus, aquele Deus vingativo. Vamos lá. Uma coisa importante de se observar é que a humanidade de hoje não é a humanidade de 1000 anos atrás. Aqui é uma escola de alfabetização. Quem se alfabetiza passa para o 2º aninho. Só fica no 1º aninho quem ainda está dominando a mão para fazer as letras e aprender o valor fonético de cada letra. Então, lá na Idade Média, quem já conseguiu aprender a ler não está mais aqui conosco, já foi embora. Só está na sala os que não aprenderam a ler. Por isso a gente diz, nossa, mas a humanidade não avança. Não, peraí, calma. Isso aí é a mesma coisa do que você visitar todo ano a turma de alfabetização no mês de março. Todo mês de março você vai lá e diz, gente, não sabem ler. Ano que vem eu volto. Quando volta no ano seguinte, ainda não sabem ler. Eu estou vindo há 20 anos na sala e os alunos continuam sem saber ler. Claro, não são os mesmos. Quem aprende a ler, vupt, é transferido para a série seguinte. Então, nós não podemos ter a crença de que nós estamos estagnados, que nós estamos parados. É verdade, muitos de nós estamos, mas houve muita gente que avançou. E alguns que já avançaram já foram embora. Então, o que restou? Restou a borra. O pessoal já coou esse café não sei quantas vezes, já espremeu, torceu o coador e esse pessoal não dá café de jeito nenhum. Então, essa galerinha do final dos tempos, que é esse que a gente está vivendo, é um grupo realmente bastante difícil. Então, a essas almas, determinadas experiências serão necessárias para que a gente consiga despertar dos aspectos espirituais. Nós estamos passando exatamente nesse período. Eu não creio que a gente vá ter, Ailton, uma Sodoma e Gomorra de novo. Acho que não.
Mas o que se desenha para a humanidade é a necessidade de experiências para despertamento. O que foi a Covid? Me diga o que é a Covid, se não é uma experiência de despertamento espiritual. Levou todo mundo de volta para casa, para conviver, para descobrir o valor da família. Ressignificou uma série de coisas, modernizou o trabalho, ensinou às pessoas o quanto é bom conviver. Ficamos com saudades de abraços. Então, isso foi uma experiência muito positiva, se a gente souber aproveitar o crescimento. Convocou os homens a procurarem a sua fé para se abastecerem diante de uma sequência tão longa de lutos tão próximos de nós. Chacoalhou a nossa fé ao termos que ter a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Foram experiências bastante difíceis que a gente atravessou. Então, eu não imagino uma Sodoma e Gomorra porque houve uma destruição de tudo. Eu não imagino assim. Claro que isso aí a gente tem que entender no aspecto parabólico, né? Sodoma e Gomorra. Mas assim, eu não imagino numa destruição planetária, mas eu acredito no conjunto de dores, cada uma do seu jeito, para o retemperar do espírito até a gente descobrir se realmente esse é o ritmo que a gente gostaria de viver as nossas vidas. Elahá, falando em destruição, deixa eu abordar essa questão sobre o que está ocorrendo. Agora, principalmente entre Ucrânia e Rússia. A gente sabe que há possibilidade, há chance sim. A gente não pode, os especialistas dizem isso. Há chance de um camarada lá, maluco lá, né, chegar, chegar e apertar o botão. Sim. E nesse apertar do botão, destruir, o outro disse, não, já que você apertou, também vou apertar. E aí, causar destruição do planeta. A destruição. É possível, isso eu estou falando porque eu já ouvi, e é bom a gente ventilar aqui essas ideias para a gente poder esclarecer um pouco mais. É possível haver uma intervenção espiritual, que eu já ouvi, se isso acontecer, haverá uma intervenção espiritual, até intervenção de Marte pode acontecer. Então, você é a pessoa mais ideal para esclarecer essas coisas, essas conversas que a gente vê por aí ventilando. No livro Entender Conversando, Emmanuel responde essa pergunta. E ele diz o seguinte: não acreditamos que depois de tanto esforço do governador planetário para chegar a um ponto em que a gente tenha toda a maturação da vida como está hoje, isso fique nas mãos do livre-arbítrio do homem que não sabe sequer o que está fazendo. Então, Emmanuel considera que, em que pese o livre-arbítrio que o homem possui, ele não teria ainda condições de assumir as responsabilidades da consequência de uma atitude voltada para a destruição completa do planeta. Então, ele diz que não, que a destruição não aconteceria, que outras coisas poderiam se dar. Mas, mesmo que não aconteça a destruição completa do planeta, uma guerra não está descartada. Não houve a Segunda Guerra Mundial. Não houve a Primeira Guerra Mundial. O mundo já não assistiu tantos horrores nos dias atuais. O fato de que a guerra da Síria não tomou proporções mundiais não tira dela os horrores. A guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, destruiu famílias, infelicitou pessoas. Lembra daquela multidão de pessoas fugindo da Síria, nos barcos e sendo rejeitados na Europa, desesperados por um lugar onde ficar? Barcos que naufragavam e pessoas, famílias inteiras, perdiam a vida no mar durante a fuga da guerra. Pode não ter sido de proporções mundiais, mas nem por isso deixou de ser doloroso. Sim, o mundo pode passar por experiências dolorosas, por aquelas provas coletivas dos desencarnes coletivos. A questão 738 de O Livro dos Espíritos trata disso, sobre essa estratégia de Deus de utilizar esses fenômenos
dentro do processo educativo do homem, em que os espíritos respondem que Deus usa diversos outros métodos. E usa esse quando os outros não funcionam. Então é a hora de repente, convocar a humanidade a se sentir mexida pela convocação da vida. Então, dentro dessa ótica, o que a gente tem para ver? Que destruição completa do planeta não é o que os espíritos apontam. Conflitos e desencarnações coletivas não estão descartadas. É plenamente possível que venham a acontecer. E isso depende de quem? Depende do homem. Como diz a Sâmia, boa parte dos nossos sofrimentos são gerados pelo próprio homem. É o próprio homem que gera dor. Se a gente for somar a quantidade de dores que a gente passa, qual é o percentual dela que é gerado por outros homens? Então, dentro dessa leitura que a gente pode fazer, o que se conclui? Que somos nós que construímos a história do nosso planeta. Somos nós que fazemos isso. Mas vamos admitir a pior das condições. O cara vai apertar o botão. O outro aperta o botão. A Terra racha no meio. O núcleo da Terra, então, explode. E, em consequência, o planeta se fragmenta em milhões de pedaços. E nós simplesmente desaparecemos enquanto civilização, enquanto tudo, enquanto planeta, tudo. E aí? E aí que somos almas imortais. Nada destrói a nossa perspectiva de existência. E se isso vier a acontecer, nós continuaremos o nosso processo evolutivo em outro lugar. Experimentemos olhar para o céu numa noite estrelada, longe das cidades, e vejamos a multidão de estrelas que Deus criou, fora as outras que nós ainda não enxergamos, e que não estão no céu para enfeitar, mas são as diversas moradas que Deus criou para todos nós. Se nós, por algum motivo, cometermos o desatino de destruir o planeta, nosso processo evolutivo se dará em outro lugar. A questão 76 de O Livro dos Espíritos diz: o que são os espíritos? São os seres inteligentes que habitam o universo. Não habitam os mundos. Não somos propriedades da Terra. Somos hóspedes, enquanto ela nos for conveniente. Se por algum motivo destruírem isso aqui, continuaremos a nossa evolução em outro lugar. E os responsáveis por apertar o botão vão responder pelas suas ações, sendo que Emmanuel considera que o livre-arbítrio do homem ainda não é capaz de assumir uma responsabilidade dessa envergadura. Perfeito, viu, Elahá? Perfeito, perfeito. Que esclarecimento. Eu ficaria aqui o tempo todo só fazendo esse pinga-fogo aqui, viu? Mas deixa eu ir lá para TV Secal, Florianópolis, né? Tem gente aqui fazendo perguntas. Marcos de Carvalho, mais uma noite abençoada. Leda Lemos, né? Boa noite a todos, paz e bênção. Belo Horizonte, Minas Gerais. Thaís Elaine, né? TV Secal, Florianópolis. Zélia Salomone. Agora, né, ele faz uma pergunta aqui, a gente vai ver isso. Thaís Elaine diz o seguinte: Senhor Elahá, poderia falar de visão espírita sobre a inseminação artificial? A inseminação artificial é o processo da fecundação in vitro. Como que funciona? Você separa um espermatozoide e um óvulo fora do trato interno da mulher, que a fecundação se dá na trompa de Falópio, lá na trompa, depois do útero, lá em cima, perto do ovário. Então, você tira o espermatozoide, tira o óvulo, e no laboratório, o pesquisador fecunda o óvulo, dando origem a um zigoto. Quando ocorre a fusão do espermatozoide com o óvulo, você pega duas células que só têm metade da informação de um ser humano e junta. Metade com metade faz o inteiro. Então, metade vinda da mãe e metade vinda do pai vão fundir e formar o zigoto.
a primeira célula que vai se dividir para formar o novo ser. No momento em que acontece a fecundação, o espírito, então, pode se vincular ao óvulo. Ouçam o que eu disse. Eu disse pode. Eu não disse que ele se vincula obrigatoriamente. Então, existem situações em que espermatozoide e óvulo se juntam e nenhum espírito chega. É uma casa vazia. Você constrói uma casa que não vem ninguém morar. Então, o que aconteceu? Um ovo foi fecundado. E depois de fecundado, nenhum espírito se conectou para estimular, orientar o processo de divisão celular para a formação do novo ser. O que vai acontecer como resultado? Se ele não se vincular, esse ovo ele não vai gerar nada. Ele não vai gerar vida. Às vezes, ele começa a sua reprodução, ele tem características cromossômicas muito, muito ruins, e tem falhas em cromossomos que não sobrevivem a um processo de anomalia cromossômica. Cromossomo 1, cromossomo 3, 5, 7, não sobrevive. Então, a mulher simplesmente perde essa criança 15 dias depois de ter fecundado, no processo natural da menstruação, e vida que segue, ela nem sabe que ela engravidou. Não vinga a criança, não vinga. E se vingar, e se de repente continuar, aí vai dar origem a um negócio que existe na biologia, chamado mola hidatiforme. A mola hidatiforme é uma massa de carne sem forma alguma, que é resultante de um ovo que foi fecundado, mas não gerou gente. O que tem nele? Só tem massa de carne. Se você entrar na internet, tiver coragem de olhar, você vai ver. Mola hidatiforme com H. Mola, espaço, H-I, T-I, vou falar que nem o Ailton. Hidatiforme. É hidatiforme, com H no começo. Aí, se você for olhar essa substância, ela é um corpo amorfo, às vezes tem até um pouco de pelo, às vezes não tem nada, às vezes é uma massa. Hoje, as mulheres não dão mais à luz a uma mola hidatiforme, porque o médico, logo no começo da gestação, observa e vê que não tem coraçãozinho, não tem espinha, não tem coluna vertebral, não tem cérebro. Olha, é só uma mola, vamos ter que tirar. Aí ele faz a curetagem. Não há espírito vinculado. É uma gravidez sem espírito associado. Bom, mas vamos lá para o caso da inseminação artificial. O médico pegou, tirou o espermatozoide e o óvulo, levou para o laboratório e tchan! Juntou. 3 perspectivas para o que ele fundiu. Perspectiva número 1. Ele juntou um óvulo com um espermatozoide, ele juntou um com o outro, eles se juntaram, fizeram um só, e esse novo que ele fez, um espírito veio, e se ligou, o espírito se ligando no ovo fecundado. Aí ele vai guardar esse ovo fecundado. Vai pegar outro óvulo, vai pegar outro espermatozoide e vai juntar os dois. Ele vai juntar esses dois, e quando ele juntar, o que vai acontecer? Houve de novo a ligação de um espírito, e vai guardar. Terceiro, ele vai juntar o ovo e o espermatozoide, vai trazer os dois, vai juntar os dois, vai fundir os dois. Ele não sabe que não juntou espírito, ele não sabe. Ele disse, olha, fecundou, vou guardar. Ele guardou. Muito bem. Os 2 primeiros possuem espíritos vinculados. Os cientistas já sacaram como é que eles sabem se o espírito está vinculado ou não. Eles já perceberam que quando o espírito está vinculado, quando vai dar a criança mesmo, quando vai dar jogo, a divisão celular vai se dando bem parelha. Divide na metade. Os gomos ficam todos iguaizinhos. Aí eles dizem, esse vai funcionar, esse aqui se colocar vai dar menino.
O segundo, que também estava fecundado, ele vai olhar, vai dividir todo igualzinho. Esse aqui também dá menino. E ele vai, mas o espírito já está vinculado nele. O terceiro, ele vai olhar e vai dizer, esse aqui está dividindo todo irregular. Esse aqui eu já sei que se eu implantar não vai gerar menino. Esse aqui é problemático, eu nem vou já descartar porque não vai dar certo. Aí ele descarta os que seriam mola e datiforme. E descarta. Fica só com os dois tipos. Aí a família diz, eu quero ter um filho. Eu disse, olha, a senhora tem aqui 5 fecundados. O que a senhora quer que faça? Não, eu só quero um, meu filho. Depois eu vou ter os outros, mas eu quero só um. Aí o médico vai e implanta 3 óvulos. Ele vai lá e implanta 3, porque geralmente eles implantam de 3 para não perder a viagem. Aí, buf, implanta e o ovo fecundado vinga, dá uma criança, nasceu, maravilha. Não tem diferença nenhuma entre ser de origem de uma fecundação assistida ou ser natural. Beleza. Mas eram 5, ele implantou 3, sobraram 2, tem 2 dentro do galão de hidrogênio lá, de nitrogênio, esperando para ser implantado. Esperando, e mesmo esperando, o casal acaba brigando, se separa, eu não quero nem ver mais ele, eu não quero ter mais filho dele, e fica lá os óvulos. E agora? O que vai fazer com ele? Existem situações, isso está no livro Dias Gloriosos, em que óvulos são fecundados para não serem implantados. Vocês estão sendo claro. Olha só, Ailton. Ô, Elahá. Oi. Os óvulos guardados. É esse que eu vou falar agora. No galão de nitrogênio. O espírito pode estar já ligado ali? Lá? Ele tem que estar. Ele tem que estar, porque já está fecundado. Aí você diz, meu Deus do céu, coitado do cara. Vai ficar num frio desgraçado lá, se tremendo. A família fez os óvulos e não implantou o cara. Não implantou o sujeito, meu Deus. E agora? Bom, existem situações, Ailton, em que eu tenho espíritos no mundo espiritual que estão sendo perseguidos, humilhados, destruídos, desgraçadamente por conta dos erros que fizeram. Pense num feitor de escravos. Pense num senhor de engenho. Pense num senhor da guerra. Pense num político cruel. Pense numa criatura perversa que matou milhares de pessoas. Eles são perseguidos no mundo espiritual. Eles não têm sossego, eles não têm paz. Então, os espíritos pegam essas entidades e dizem, bota naquele ovo que não vai ser implantado. Bota ele lá. Nós vamos escondê-lo do mundo espiritual para que tenha paz. E a gente consiga dar a ele um refrigério para retomar a vida dele. Então, os obsessores vão caçá-lo e não vão achá-lo, que ele é adormecido da embriogênese, não emite mais seus pensamentos, ele não é achado. E os mentores, então, o protegem da perturbação, ficando no nitrogênio. Aquilo que você pensou que era um problema é uma solução, tá? Eles estão guardadinhos ali para que eles consigam se equilibrar e depois começarem o seu processo evolutivo. E se eles não quiserem mais, eles rompem o fio e voltam para o mundo espiritual. Os laços são tênues. Se os mentores acharem que já está bom, pode desconectar os laços e ele volta à condição de vigília. Seus obsessores podem estar já reencarnados, passou 20 anos, encarnaram todo mundo, agora solta o cara que agora tem menos perturbação. Então você pode ter um processo terapêutico através dessa internação. E se o médico, de repente, na loucura dele, pegar um desse, eu vou implantar esse aqui, pegar justo o que não era para pegar. Ele vai pegar o do cara que não era, que esse cara aí não era para vingar, esse cara era para ficar guardado mesmo. O médico foi lá e pegou, se eu vou pegar esse aqui, eu vou botar. O que acontece? Ele não vinga, que o objetivo dele não é nascer. São aqueles que os médicos, olha, a gente implanta 3 e sai 1, implanta 4, para poder sair 1 ou 2. E os outros 2?
eles foram desistentes do processo, porque não era para renascer. A função deles era ficar em processo de dormitamento até que eles pudessem ser atendidos. Eu confundi? Não, tá claríssimo. Eu só queria fazer mais uma perguntinha pequenininha, porque tem uma pergunta aqui também na TV Secal já. Nesse momento, nesse estado de suposta proteção da espiritualidade... Essa pergunta não é pequena, já ficou muito comprida. Ele perde a total consciência de si mesmo ou ele entra num estado de reflexão? Depende muito do grau de evolução do espírito. E os mentores têm interesse de adormecê-los. Então, a gente sabe de entidades que, mesmo em processo gestacional, nos primeiros meses são capazes de se manifestar. Ora, se são capazes de se manifestar nos primeiros meses, que dirá nos primeiros dias? Mas, intencionalmente, os espíritos magneticamente os adormecem e os conectam no corpo e diz: vai dormir, meu colega, vai descansar, você está muito perturbado. E aí o sujeito entra em processo de dormitamento, enquanto os mentores vão cuidar da recuperação dele. Vai demorar para recuperar um cabra desse, mas é uma estratégia para tentar cuidar dele. Mas, respondendo à pergunta original, porque o que ela perguntou não era isso, eu vou responder agora a pergunta dela, sobre reprodução assistida. Reprodução que ela chamou inseminação artificial. Não há, para a doutrina espírita, nenhuma diferença. É espírito do mesmo jeito, é tudo igual, só muda a técnica. Um foi fora do útero, outro foi dentro. Pronto. O que ela queria saber era isso que eu estou respondendo agora. Maravilha, viu? Olha, Sônia... Só falar uma coisa para quem fez a pergunta. O espiritismo é sempre a favor da vida. Lembre disso. O espiritismo é sempre a favor da vida. Fazer uma inseminação artificial é a favor da vida ou é contra a vida? É a favor da vida. Então, o espiritismo endossa tudo que favorece a vida. Tem o aval da doutrina espírita. Sônia Maria, ela diz: estou em Lambari, Minas Gerais. Obrigada, certo? Já antes de fazer a pergunta dela. Rosemar Almeida, boa noite, queridos amigos, gratidão, grande abraço de Volta Redonda, aqui também na TV Secal. E Sônia diz o seguinte, Jorge Alahá, poderia explicar sobre crianças que nascem com certos membros ligados, muitas das vezes ligados no tronco ou cabeça, etc.? Esses são gêmeos imperfeitos. Foi um processo de gemelitude que apresentou no transcurso da embriogênese um percalço que não formou dois corpos absolutamente distintos. O esperado é que gerasse dois corpos absolutamente distintos, com um DNA idêntico, que eles são o mesmo DNA, se originaram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, mas eles não são indivíduos que posso dizer que é o mesmo espírito, são espíritos distintos. Nessa circunstância, eles se formaram, mas uma parte do corpo eles têm que dividir. Histórias dolorosas, viu? Às vezes mágoas, às vezes ódios. Ah, que bom, Thaís. Se não tiver ficado claro, você me fala que eu aprofundo mais alguma coisa que não tenha ficado esclarecido. Ah, uma última coisa que eu não falei para você. Ah, e o que fazer dos óvulos, meu Deus, e agora que a gente separou e tal? Você pode doar os óvulos, porque tem famílias que não conseguem ter nem o espermatozoide e nem o óvulo. Aí a gente doa o ovo fecundado e essa criança vai se desenvolver em outras famílias. Não quero mais. Entrega o material genético para que outros possam ter a condição de serem pais. Mas, voltando aí à questão dos gêmeos siameses, os chifópagos, eles costumam ser relacionados a histórias mal resolvidas do passado. Você já imaginou um espírito que diz assim, eu amo fulano, mas eu não amo fulano, mas eu o amo,
porque são dois espíritos. E aí, um deles, o A, apaixonou-se por uma pessoa, e o B apaixonou-se por outra. E eles casam. E você tem que ter duas mulheres, a mulher de um e a mulher do outro, porque são duas personalidades distintas. São duas histórias diferentes. O corpo é o mesmo, mas são espíritos diferentes. E às vezes a gente tem tanto ódio de algumas pessoas, guarda tanta mágoa e não sabe que no mundo espiritual vai se trançar com essas pessoas. E em função desses ódios, a gente pode renascer nessa circunstância de divisão de um mesmo corpo por dois espíritos distintos. Às vezes consegue separar, às vezes não dá. Sugiro a leitura do capítulo, acho que é o capítulo 5 do livro Cartas e Crônicas. Se não for 5, você procura pelo nome do capítulo. O capítulo é Na Seara do Ódio. Procura lá. Você vai ver um caso que gerou a circunstância de pessoas em condição de siameses. Perfeito, perfeito. Só agradecendo o pessoal, Maria de Fátima Martim, boa noite, Vila do Café, Alegre, Espírito Santo. Olha, maravilha, fiquei até com vontade de tomar o café agora. Seja bem-vinda, viu, Maria de Fátima? Maria Jocicleide, boa noite, irmãos. Marcos de Carvalho, José Hilton, Vilma Neves, Dona Vilma. Dona Vilma é conhecidíssima, lá de Feira de Santana, Bahia. Né? Aqui nós já tivemos aqui, tanto eu quanto Oswaldo, já tivemos a oportunidade, né, de poder falar lá um pouco, né, naquela casa, conversar com os amigos, com os confrades daquela casa, né, de feira CF, né? Então, um forte abraço aí a Dona Vilma, viu, Dona Vilma? Você que sempre está nos assistindo. Valdete Dória diz, verdade, que explicação maravilhosa. São muitos os ensinamentos, com clareza, gratidão por essa oportunidade. Impressionante quanto conhecimento, muito claro. Então, mas é isso. Não, mas, ó, falando sério, tem algumas coisas de reprodução que às vezes não fica muito claro. Se alguém não ficou claro, me fala, eu repito, refalo e tento deixar claro que não ficou entendido, tá? Então, deixa eu perguntar uma coisinha nessa... As formas ovoides, elas seguem essa mesma dinâmica de proteção do espírito com relação a obsessores, ou não tem nada a ver, ou não... Essas formas que André Luiz fala muito, muito bem nos seus livros? As formas ovoides, elas são motivadas por uma monoideia. Ódio, 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 ódio. Medo, 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 medo. Raiva, 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 raiva. Sexo, 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 sexo. Quando o espírito ele tem apenas uma única coisa na sua cabeça, uma única preocupação, imagina uma pessoa encarnada que separou do marido e ela está com ódio dele, ela está com ódio mortal, ela só pensa em se vingar dele. Qual é a tendência dessa pessoa? Ela não se cuida mais, ela não troca mais de roupa, ela não toma mais banho, não pinta mais o cabelo, não pinta mais a unha. Ela vai virando tipo um zumbi, não é? Ela abandona o emprego, ela vive em função disso. Eu vi uma vez uma moça nessa condição, é impressionante. O marido deixou-a e ela ficou simplesmente arrasada. Ela abandonou tudo, abandonou filhos, tudo, ficava em cima de uma cama. Ela só repetia assim, eu vou me vingar dele. Eu vou me vingar dele. Aí eu perguntei, essa moça está assim há quanto tempo? Tem mais de 3 anos que ela está assim. Aí eu sentei perto dela e perguntei, qual é o seu nome? Aí ela me deu o nome dela. Em que ano nós estamos? Ela disse, eu não sei. Ela não sabia nem o ano. Aí eu perguntei para a mãe dela, ela nunca saiu desse estado depois que ele separou? Ela disse, saiu só uma vez. Teve um dia que eu não sei por que ela ficou boa. Aí ela se arrumou, tomou banho,
pegou o ônibus e foi lá no endereço dele. Ela foi lá no endereço dele. Chegou lá no endereço dele, ele não estava. Ele não estava. E aí, estava só a esposa dele, a nova esposa. Ela pegou um negócio, que eu não me lembro o que foi, se foi uma vassoura, ela pegou um negócio, ela quebrou tudo dentro da casa dele, tudo. Ela quebrou geladeira, fogão, a esposa ficou parada assim, e ela quebrou tudo. Quando ela acabou de quebrar, ela disse, comprem de novo, que depois eu volto para quebrar de novo. E depois ela ficou nesse estado. Aí eu dizendo para a mãe dela assim, será que ela está assim, não é a benefício dela? Porque se ela sai desse estágio, ela vai fazer muita bobagem. Porque se ela, no único lampejo de lucidez que ela teve, ela fez isso, depois voltou. Então você vê como a pessoa está complicada. Bom, mas na questão dos ovoides, é uma circunstância em que o espírito só pensa uma única coisa. Quando estamos na vida encarnada, a gente não tem como mudar a forma da gente, a gente tem essa forma. Mas no mundo espiritual, quando eu não penso mais em mim mesmo, na minha história, no que eu sou, e nada, só numa coisa, a tendência é que os meus membros comecem a se atrofiar. E o espírito vai perdendo a forma que ele tem e vai convergindo para uma forma como se fosse um grande ovo. Eles são grandes, eles não são pequenos, eles são grandes, assim, mais ou menos com uns 70 centímetros, 90 centímetros de altura. Quase a altura de uma mesa. É um ovo grande. Eles ficam nesse formato. E ficam emitindo aquele mesmo pensamento o tempo todo. Essas entidades, elas precisam voltar para renascer. Só que se elas vierem renascer, elas não vão conseguir nada. Então, o que eles fazem? Eles pegam esses espíritos e colocam para renascer. Eles ficam 1 mês e a mulher aborta naturalmente. E a criança, bem deformada. Por quê? Porque ele não consegue formar um corpo. Aí tenta de novo, eles ficam tentando. Aí agora ele já veio de novo, ficou 3 meses, ficou 5 meses, deu 7 meses, nasceu, desencarnou. Aí, poxa, não viu nem um dia. Que sucesso! Ele já conseguiu levar uma gestação inteira, já conseguiu fazer mãos e pés, já não está mais tão ovoidizado no mundo espiritual. Os processos sucessivos de reencarnação estão retornando à condição humana dele, até que ele renasce, Ailton. E vai viver 30 anos como um vegetal numa cama. Não fala, não move nem o pescoço. E você diz, meu Deus, de que aproveita um espírito, uma essência inteira dessa assim? Ele está se reconstruindo. Ele está se reconstruindo. Numa próxima que ele vier, ele já vem com algumas expressões de mobilidade, algumas expressões de intelectualidade. E nesse ensaiar sucessivo, o espírito vai retornando à normalidade no grande curso dos séculos para se fazer desembaraçar da experiência ovoide. Olha, deixa eu só uma perguntinha rápida de Marcondes. Ele pergunta se você, professor Elahá, o senhor já leu o livro O Abismo? Não, tenho só notícia dele, mas não li. Por que não li? Porque as pessoas que me deram notícia dele me disseram que tinha... Eu era muito jovem na época. Era assim, não, essa obra tem algumas coisas que acabam não encaixando na doutrina. Eu nunca li, então eu não sei dizer. Mas, na época, aqueles que eram os meus orientadores de doutrina disseram, não, esse aí tu pode ler outros, esse aí deixa para ler depois. E acabou que eu nunca mais achei esse livro. Ele era até bem frequente na minha época de juventude. Mas hoje eu nem acho mais, as bibliotecas já têm até tanta dificuldade de mostrar esse tipo de livro, sabe? Então eu não tenho, até poderia lê-lo, mas a notícia que eu tenho é que parece que ele traz alguns conceitos não muito precisos com relação ao mundo espiritual. Por isso eu fico guardando, esperando. Vamos lá. Antes de ir para a última pergunta, né? Antes de ir para a última pergunta. Eu respondi a do ovoide, respondi para você, respondi, né? Tem mais 2 perguntas. Respondeu. Respondi? Só fazer a colocação de Verônica aqui, que é um reconhecimento à sua pessoa.
Verônica, que sempre está conosco aqui, muito solista, colabora muito com a gente. Elahá, acompanho sempre seu trabalho, fico impressionada com a sua forma grandiosa, generosa de deixar todos muito esclarecidos com suas dúvidas. É um trabalho com muito amor. Deus te abençoe. Então, são ondas de vibração aí para o querido amigo Elahá, né? Obrigado. Isso é muito bom, né? O pessoal aqui tem um carinho muito grande. Hoje é Elahá? Então hoje é dia de festa. Ó, você me disse hoje, antes de começar assim, nós vamos ficar por conta do chat hoje, vamos ver como é que vai ter muita pergunta e tal, aí. É verdade. Vocês não me deixaram só com Elahá aqui, viu? Muito obrigado a todos vocês, viu? Sinto aqui a presença de vocês todos do chat, viu, pessoal? Isso é maravilhoso. As vibrações de vocês, a sintonia de muitas verdades aqui, de muitas dúvidas, isso é muito bom. E lá na TV Secal, Rosemar, boa noite, queridos, gratidão, Volta Redonda, Thaís Elaine, muito obrigado. Tem uma pessoa amiga no processo de inseminação e você, né? E você ajudou muito toda a família. É o que ela está retornando aqui, viu? O retorno dela. Sônia Maria. É pena. Passa. Sim. Sônia Maria diz gratidão, Jorge Elahá, possa estar sempre pronto para nos esclarecer, por estar sempre pronto a nos esclarecer. Thaís Elaine, ficou muito claro sua resposta e confortadora, deixando esperança para a futura gravidez. Pronto, é o retorno. E Zélia faz uma pergunta, Zélia Salomone. Elahá, gostaria que abordasse sobre os reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Nós estivemos em vegetais? Fomos animais? É como estivéssemos no mineral? Acho que deve ser e como estivemos no mineral. Vamos lá. Isso. E como? Deve ser porque ela colocou um E aqui. E como estivemos no mineral? Hoje nós estamos nos corpos que nós temos hoje. Não há dúvida, nós encarnamos em seres humanos. Há 500 anos atrás, em que a gente encarnava? Em corpos humanos. Nós somos a espécie mais evoluída do planeta até o momento. Há 1 milhão de anos atrás, onde a gente encarnava? A gente encarnava no que tinha de melhor na época. O melhor na época era o Homo erectus. O Homo erectus ainda não era o Homo sapiens sapiens. Ele estava agora aprendendo a andar em pé. Ele estava dominando o fogo. Ele tinha ferramentas muito rudimentares. Mas era a coisa mais maravilhosa que existia no planeta. Então, se nós somos a espécie mais evoluída, nós sempre estivemos caminhando dentro da evolução anímica na espécie mais próxima da linha evolutiva do homem no passado. Se eu pegar, por exemplo, 40 milhões de anos atrás, não tinha hominídeos. Nós estaríamos encarnando nos animais que existiam naquela época e queriam dar origem às linhagens, já eram mamíferos, mas queriam dar origem aos primatas para depois gerar os antropóides, para gerar os homens. Então, faz esse caminhar de trás para frente. Faça o exercício do fim para o começo, que você vai perceber que se a gente hoje é isso, a gente era o quê, 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 e você vai descobrir que, independente de espiritismo, o ser humano de hoje, se você recuar a evolução dele, há eu disse 1 bi, não disse 1 milhão, disse 1 bilhão de anos atrás, o que existiam eram seres unicelulares, eram as primeiras expressões das células que surgiam no planeta. Então, se nós éramos os seres mais evoluídos, o que éramos nós? Sim, nós também éramos os seres mais evoluídos que o planeta apresentava nesse período. Nós, portanto, sim, já atravessamos a experiência animal, já estagiamos nessas várias condições.
Existe um livro do Herculano Pires, que eu não vou lembrar agora o nome, porque eu comecei a ler no avião, e não deu tempo de eu gravar o nome do livro, porque na primeira parada que teve eu desci e larguei o livro no bolsão da minha frente, mas tem um livro dele que ele diz o seguinte, eu não quero que você se assuste, Ailton, com o que eu vou dizer, mas ele diz que nós somos a primeira espécie consciente do planeta, e que no natural processo de evolução, em breve tempo, outras também se tornarão conscientes. Eu confundi você no que eu disse? Não. Nós somos originados dos macacos. Nós viemos dos primatas. Mas se você assistir o filme Avatar, aquela espécie de hominídeo evoluiu dos felinos, percebe? Exato. Por que não pode, no curso de alguns milhões e milhões de anos, os gatos evoluírem e se tornarem também conscientes na Terra? E nós temos mais de uma espécie consciente no planeta. Então, nós somos a primeira. E o exercício de evolução dentro da espécie vai empurrar com que esses animais também, a seu turno, se tornem mais evoluídos e ganhem consciência, porque esses mesmos animais, há milhões de anos atrás, eles eram menos inteligentes, eles estão avançando, eles vão continuar avançando e em breve tempo nós também teremos outros companheiros conscientes no planeta. Já pensou? A gente vai ser super evoluído e aí está chegando uma galera de animais entrando na hominialidade, entrando na condição de terem consciência sobre sua própria existência, aprendendo a falar. Vai ser muito doido quando isso acontecer. Mas esse processo evolutivo, ele existe. Tudo que tem vida, evidentemente, possui princípios espirituais associados. Nós não usamos o termo espírito para animais, vegetais, não usamos. Porque eles não têm livre-arbítrio, eles não têm karma, eles não têm lei de causa e efeito, não tem isso para eles. Eles estão naturalmente seguindo o próprio instinto. Então, tudo que tem vida, obrigatoriamente, tem que ter um princípio espiritual ligado a ele. Então, você tem uma bananeira, tem um princípio espiritual. Ele não é um espírito ainda. Ele não pensa, puxa, está no sol aqui, eu queria tanto ir para a sombra, mas está sol. Ele não tem essa compreensão. Ele não é um espírito. Ele é ainda um rudimento de vida espiritual. Ele é, na verdade, um princípio que está se desenvolvendo lentamente. Então, os vegetais vão se desenvolver, vão aprender, vão se transformar, eles vão evoluir. E nesse processo evolutivo, todos os seres estão sujeitos. Então, entender a espécie humana, os animais e os vegetais é muito mais fácil, porque a gente entende a vida, entende a evolução das espécies e, consequentemente, entende a dinâmica da formação da evolução humana. Quando vai para o mineral, é um pouco mais difícil. Mas eu já fui pedra. Eu fui uma pedra jogada na beira da estrada. Meu Deus, eu fui uma pedra? Que coisa horrível, eu fui pedra. Meu Deus, tomara que tenha sido um paralelepípedo, pelo menos para eu ficar numa cidade e tal. Isso não é para agora, isso é muito antigo. Há 1 bilhão de anos atrás, nós éramos células. Existe um cara, um russo chamado Alexander Ivanovich Oparin. Depois você consulta aí na internet a teoria dele, a teoria heterotrófica da origem da vida. Ele diz que na Terra não existia nada de orgânico, só tinha gás carbônico, metano e amônia no ar. E, de repente, descargas magnéticas do Sol produziram ligações entre essas substâncias simples que geraram os aminoácidos. No curso dos milênios, os aminoácidos se juntaram dentro das águas e formaram as proteínas, que ao longo dos múltiplos milênios se juntaram e formaram os coloides, que se juntaram e montaram os coacervados. Os coacervados eram os organelos das células. E, num dado momento, uma membrana circundou os coacervados e formou a primeira célula, surgindo a vida orgânica. Então, você vê que da vida inorgânica surgiu a vida orgânica. Isso é da ciência oficial. Então, você olha pela ótica do espírito e vai vendo como que o princípio espiritual foi se ensaiando na matéria inorgânica até alcançar a matéria orgânica.
Mas a importância de se falar de reino mineral é que a gente não pode dizer, como a gente fala para o animal ou para o vegetal, que o espírito encarnou na pedra. Espírito não encarna na pedra porque ela não tem vida orgânica. Espírito experimenta na pedra. Então ele vive... Espírito não, princípio espiritual. Não é espírito ainda. Ele é extremamente rudimentar e ele vive uma experiência naquelas estruturas moleculares. Gente, a vida é muito linda. A vida é extraordinária. Olha esse criador louco, extraordinário que a gente tem. Ele cria a vida inorgânica e os seres vão aproveitando a vida inorgânica e vão se desenvolvendo até que eles começam a viver a química orgânica. E da química orgânica eles geram formas vivas que vão gerar a vida. E ainda não são espíritos, estão ainda num lento processo de desenvolvimento. Talvez para você entender melhor a questão da evolução, tem que estudar a biologia. Sugiro que você estude a teoria de Darwin, a teoria de Hugo de Vries, o chamado mutacionismo, e o pensamento de Alexander Ivanovich Oparin, da teoria heterotrófica da origem da vida, para entender o mecanismo da evolução que aconteceu sem colocar espiritismo. Depois que você entender isso, agora coloca o espírito aqui, aproveitando essa caminhada longa, crescendo. E eu não falei do angelical, porque é o reino mineral, o vegetal, o animal e depois o reino hominal. Depois do reino nominal, disse que a gente vai para o reino angelical. Isso é uma questão didática, para querer dizer que a gente supera a condição hominal e começa a viver uma vida muito mais espiritualizada, com outros valores, em que a moral é que nos orienta a vida, e aí nós não seremos mais vistos como homens, mas como espíritos superiores, e por isso o pessoal poeticamente dá o nome de reino angelical. Mas não é um reino, é, na verdade, a sequência evolutiva dos homens na direção do infinito. E só para terminar essa minha resposta, eu vou falar uma coisa aqui, mas é brincadeira, não é para ninguém tomar isso de verdade. O Ailton vai acabar acreditando no que eu estou falando, mas não é verdade. Então tem um pessoal que diz que a evolução foi assim: reino mineral, vegetal, hominal, depois vamos para o reino mulheral e depois para o angelical. Mas é brincadeira. Olha, é a última pergunta, viu? De Cleide Buscarelli. Cleide Buscarelli. De hoje, né? É, de hoje, claro, de hoje. Só para deixar claro, né? Só falar uma coisa para você. O Richard Simonetti foi dar uma vez uma entrevista numa televisão. Ele tinha lançado um livro e aí levaram ele na televisão para ele divulgar o livro, né? Ele tinha acabado de lançar o livro. Aí a repórter perguntou: esse que o senhor tem aí na mão é o seu último livro? Ele pegou e disse: não, eu pretendo escrever outros. É o mais recente, mas não é o último. É, verdade. Da próxima vez eu vou colocar as palavras no lugar correto, né? Olha, queremos mais Elahá aqui, viu? Lá da Rádio Portal da Luz, querido, Rapaz, né, um abraço. O Marcelo está aqui, olha. Eu estive hoje de manhã com o Marcelo, é verdade. A gente fez uma live lá para São Paulo, eu e o Vitor Hugo. E o Marcelo está aqui. Ô, Marcelo, boa noite. Vitor Hugo que já esteve aqui. Eu tô vendo muita gente aqui de Salvador na Portal da Luz, ó. Norma Sueli, boa noite a todos, Salvador, Bahia. Almeida Helena, boa noite, irmãos, Deus ilumine. Ana Lícia Santana, estou em Nazaré, na Bahia. Esse portal é de Dourados, lembrando, viu? Não é da Bahia, não. Parece que é da Bahia, mas porque tem tanta gente aqui da Bahia. Adineida, né? Adineida, Helena, Salvador, Bahia. E Cleide Buscarelli, que faz a pergunta relacionada àquele processo lá dos espíritos que vêm in vitro, né? E ela diz o seguinte: e os pais? É missão deles ficar com este espírito?
Para fechar a nossa pergunta de hoje. Qual espírito? Aqueles dos que vêm in vitro, né, de disseminação artificial que você estava falando. Não, mas aí, na verdade, todas as experiências da Terra que a gente passa, à exceção da questão da doença mental, pode ser prova, expiação ou missão. Os pais podem ter um filho que é por inseminação artificial por missão. Ele disse, não, nós queremos receber fulano. Ele não tem muito mérito de reencarnar, mas nós queremos que ele seja nosso filho. Vamos fazer uma inseminação para trazê-lo. Pode ser uma prova. Na verdade, não tem nenhuma grande... Eu acho, viu, Raquel, ela está se referindo agora, me vê aqui, é daquele dos ovoides, que vai se formando. Né? É isso. Pode ser prova, pode ser expiação e pode ser missão. Às vezes um espírito assim, eu vou reencarnar e quero recebê-lo como meu filho. Você imagina Quinto Varro da obra Ave Cristo. Não precisava ter Cristo. Ele vem para salvar o filho, sofre miseravelmente para salvar o filho. Passa por uma série de sofrimentos. Não precisava passar, por amor ao filho. Então, você receber uma criança com uma determinada característica, a gente estava até começando a live falando sobre as crianças que têm autismo, isso pode ser um ato de amor. Espíritos que são apaixonados pela vida e que vão fazer de maneira maravilhosa esse trabalho. Pode ser uma prova? Pode ser uma prova, pode ser uma prova. É muito mais típica em almas iniciantes. E pode ser uma expiação. O espírito está recebendo essa entidade com algumas limitações, porque ela tem a ver com a história de limitação que ele teve. Imagina que você foi alguém que era dono da... Imagina essa situação, você é dono da fazenda e tem um capataz. E você dá ordem ao capataz para que ele maltrate os escravos. O capataz faz com prazer as ordens. Bate, maltrata, tortura, mata. E com isso ele se compromete com a lei. Se torna uma alma profundamente comprometida e vai renascer e vai ter doença mental. Precisa de uma família para nascer, sabe? Ele precisa de um lar para nascer. Quem vai oferecer a ele o lar? O lar pode ser dado pelo dono da fazenda, que tem processo expiatório e que precisa passar pelo esse reencontro com seu capataz e tentar reequilibrá-lo. Ele pode renascer na casa do seu antigo patrão para que ele se resolva. Pode ser que ele renasça na casa de um dos seus escravos, que o perdoou e que por amor e misericórdia quer que ele fique com ele. Pode ser expiação, pode ser uma missão e pode ser uma prova em uma mulher que nem o conhece, nem sabe quem é ele, vai passar por essa circunstância sem nenhum vínculo, mas vai tê-lo como filho em função da natureza da prova. Ele precisa de uma história como mãe e ela precisa de uma história parecida como filho. Eles não se conhecem e são estranhos entre si, vivendo uma experiência pela natureza das provas que eles têm. Agora chegamos a uma conclusão muito profunda. Se existe uma conexão constante entre o mundo espiritual e a nossa vida, então cada pensamento, cada sentimento e cada atitude se tornam extremamente importantes. Nada acontece apenas por acaso. Aquilo que pensamos molda a nossa vibração. Aquilo que sentimos fortalece determinadas energias ao nosso redor. E aquilo que fazemos constrói o caminho espiritual que estamos percorrendo. A espiritualidade nos ensina que somos responsáveis pela sintonia que escolhemos alimentar. Quando cultivamos o bem, a serenidade, a caridade e a fé, naturalmente nos aproximamos de espíritos que também vibram nessas mesmas energias. Mas quando alimentamos revolta, egoísmo ou desespero, acabamos abrindo espaço para influências espirituais que reforçam exatamente esses sentimentos. Isso não é castigo. É afinidade espiritual. Talvez por isso tantas mensagens da espiritualidade insistem em algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Cuide dos seus pensamentos. Cuide das suas emoções. Cuide das suas atitudes.
Porque tudo isso constrói o ambiente espiritual que acompanha a sua vida. Se essa mensagem trouxe alguma reflexão para você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa consciência espiritual. E deixe aqui nos comentários o que mais tocou o seu coração nessa reflexão. Se inscreva no canal e siga com a gente nessa jornada de despertar espiritual.